Bom dia, meus irmãos em todo o Brasil, também os meus irmãos que estiverem me assistindo aí em qualquer um outro país. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, queria pedir aí, né, o seu joinha aqui, né, vou fazer mais um vídeo aqui, pedir o seu joinha, né, para que o YouTube divulga mais o meu trabalho. Queria também pedir para aquele irmão que ainda não é inscrito no meu canal, se inscrever, dar uma forcinha para mim aí. Isso é muito importante para mim, isso ajuda bastante. E queria também dizer para aquele irmão que é testemunha de Jeová, que está um pouquinho desanimado lá, né? Porque lá não pode perguntar nada. Se a pessoa tiver uma dúvida, se começar a perguntar, a pessoa já começa a ficar ali jogado para escanteio, né? Ele já começa a observar a pessoa. Então, pergunta para mim aqui, pode perguntar para mim. E queria dizer também para aquele irmão que já foi testemunha de Jeová, saiu de lá há muitos anos, né? Nem lembra mais, mas a lembra de Jesus. Quem é que vai esquecer de Jesus, né? De Jesus ninguém esquece, não. A lembra de Jesus, a lembra da palavra de Deus também, ninguém esquece da palavra de Deus, né? Mas gostaria de falar sobre Jesus, falar sobre a palavra de Deus. Fala comigo aqui. Vai ser um prazer muito grande para mim falar com vocês, tá bom? E eu queria dizer também, para aquele irmão que já passou por uma seita, seja ela qual for, e teve uma experiência ruim e quer usar essa experiência para ajudar outros, né, para evitar que outros passem pelo que ele passou, e você talvez não sabe fazer isso, faça um áudio aí e manda para mim que eu faço um vídeo aqui contando a sua história. Não precisa falar seu nome, seu endereço, nada, só a sua história, tá bom? Faça um áudio aí e manda para mim que eu faço um vídeo contando a sua história. Vai ser um prazer imenso para mim, tá bom? Meus irmãos, então o meu telefone é 99151-5617, o DDD 037, das Minas Gerais. Uai, sou que trem bom danado. Meus irmãos, como todos sabem, a Bíblia das Testemunhas de Jeová é a Bíblia mais adulterada que existe entre todas as traduções. Essa então, que eles lançaram em 2015, essa então nem se fala. Se as outras que eles lançaram antes já era adulterada, essa então de 2015, essa é uma tremenda de uma perdição. Isso aí não é novidade para ninguém. Todo mundo sabe que a Bíblia deles é adulterada. Mas eles pegam não só a Bíblia como um todo, mas eles pegam alguns textos e ainda trabalham mais a adulteração em cima daqueles textos. Bom, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Eles pegam um texto, faz com o texto bíblico igualzinho crianças, né? Que as crianças brincam com aquelas massinhas, né? Tem umas massinhas de criança brincar, a criança pega a massinha, amassa ela, faz uma bolinha e depois vai esticando aquela massinha e vai dobrando a massinha e fazendo ali as coisas. Eles fazem um bichinho, faz ali um cavalinho, um porquinho, um cachorrinho. A criança vai esticando ali aquela massinha, fazendo uma linha e com aquilo ali a criança consegue fazer um desenho. Então assim as testemunhas de Jeová, aliás o corpo governante, né? O corpo governante das Testemunhas de Jeová faz com o texto bíblico para apoiar aquilo que eles querem que seja. Aquilo que eles querem que seja. Não é o que eles acham que seja, não. É o que eles querem. É o que eles querem que seja. E o pior é que as Testemunhas de Jeová acreditam em tudo. As Testemunhas de Jeová não podem duvidar. Ali qualquer coisa que eles falar, as Testemunhas de Jeová têm que acreditar. Eu vou mostrar um texto aqui que eles fazem isso aí com esse texto para apoiar o ostracismo, para apoiar esse abandono de pais e filhos, abandono de filhos e pais. Isso que eles fazem, né? Esse ostracismo maldito. Então eles utilizam um texto em que Jesus diz uma coisa muito diferente do que eles falam, mas que eles pega esse texto, amassa ele e transforma no ostracismo que eles querem que seja. Bom, o texto
é o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36. Aqui Jesus disse assim, ó: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. Vim causar divisão entre pai e filho, entre filha e mãe, entre nora e sogra. Pois os inimigos do homem são pessoas da própria família. Bom, nós vamos fazer uma exegese desse texto e vamos entender o que é que Jesus quis dizer com esse texto. Vamos entender o sentido correto das palavras de Jesus. O corpo governante, com base nesse texto, diz que o pai crente tem que odiar o filho descrente. Ou o filho descrente, ou seja, o filho crente tem que odiar o pai descrente. Mas é o contrário. Aí está dizendo que o familiar que é descrente é que vai odiar o crente. Aqui Jesus está dizendo que aquele que é crente é que vai odiar. Aliás, aquele que é descrente é que vai odiar o crente. E o corpo governante diz o contrário, que é o crente é que vai odiar o descrente. Que é o pai crente, que se o filho não quer ser crente, o pai crente vai odiar o filho descrente. Se o filho é crente e o pai quer ser descrente, o filho tem que odiar o pai descrente. Mas aqui está dizendo o contrário, que é o descrente é que vai odiar o crente. Veja, por exemplo, as palavras de Jesus, veja o contexto aqui nas palavras de Jesus, em Mateus, no capítulo 10, versículo 37. Aqui Jesus diz assim, ó: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, isso quer dizer que muitas vezes um filho quer seguir a Cristo, e o pai descrente ia se opor, né? Ia se opor. E o filho ia querer continuar, e o pai descrente ia querer odiar o filho que é crente. Da mesma forma, uma filha querendo seguir a Cristo, a mãe ia tentar proibi-la de seguir a Cristo. E a filha deveria obedecer, e a filha não deveria obedecer à mãe e seguir a Cristo. E por isso ela ia ser odiada pela mãe descrente. Simplificando aqui as coisas, Jesus disse que o incrédulo, né? Jesus disse que o incrédulo ia odiar o cristão por causa do seu nome. Mas o corpo governante faz isso é porque a política do ostracismo interessa para eles. Então veja, o corpo governante, eles dizem que o pai que é testemunha de Jeová, que segundo eles é o crente, tem que odiar o filho que é descrente. Mas Jesus disse o contrário, que era o descrente que ia odiar o crente. Agora veja por que é que o corpo governante faz isso. Por que o corpo governante faz isso? O corpo governante faz isso é porque o ostracismo é lucrativo para eles. O ostracismo é lucrativo para o corpo governante. Porque, veja, o corpo governante das Testemunhas de Jeová, eles têm uma enorme gráfica. Eles têm uma enorme gráfica com uma tiragem muito grande de publicações, uma tiragem diária muito grande de publicações. E essas publicações, ela tem que ir para o seu destino, que é as mãos das pessoas. As mãos das pessoas. Então, eles têm que dispor daquelas publicações, né, que eles publicam ali naquela gráfica. E o corpo governante precisa de mais e mais pessoas para distribuir essas publicações.
Por isso, eles mantêm a política do ostracismo. Eles mantêm a política do ostracismo por isso. Eu vou explicar por quê. Olha, quem está ali dentro das Testemunhas de Jeová, quem faz parte daquele grupo, ele pensa duas vezes antes de sair. Mantendo o ostracismo, a pessoa pensa duas vezes antes de sair. A grande maioria das pessoas que está ali dentro, normalmente não está só ela. Não está só ela. Uma grande parte das famílias está lá, senão toda a família. A pessoa, ou uma grande parte da sua família, ou talvez toda a família está ali dentro. A pessoa nunca está sozinha ali dentro. Então, a pessoa, antes de sair, ele pensa duas vezes. Ele pensa assim, ó, se eu sair, eu vou perder minha família. Eu vou perder meu pai, eu vou perder minha mãe. Ou se for uma pessoa mais velha, eu vou perder meus filhos, eu vou perder meus irmãos, vou perder meus sobrinhos. Então, meus irmãos, eles pensam duas vezes, né? Antes de sair. Por isso, eles continuam ali dentro, mesmo contra a sua vontade. Mesmo contra a sua vontade, eles continuam ali dentro. Porque eles sabem que se eles sair, eles vão perder, além da família, eu falei aqui da família, mas eles vão perder os amigos, porque tem pessoas que nasceu testemunha de Jeová. Ele só tem amigos testemunha de Jeová. Ele não tem amigo fora. Ele pensa assim, ó, se eu sair, eu não tenho um amigo fora daqui. Meus amigos estão todos aqui dentro. Se eu sair, eu vou perder todos os meus amigos. Vou perder meus parentes. Então o que eu vou fazer no mundo? Então a pessoa continua ali dentro, contrariado. Mesmo não querendo ficar ali dentro, mas a pessoa continua ali dentro. Agora, para o corpo governante, não importa se a pessoa está ali dentro contrariado, se a pessoa está feliz. O importante para o corpo governante é a pessoa estar ali dentro. O importante para o corpo governante é a pessoa estar ali vendendo livros e revistas para eles, consumindo ali o seu produto. O importante é a pessoa consumir o seu produto, que são livros e revistas, né? Isso é o que importa para o corpo governante. É a pessoa estar ali, se contrariada ou não, o importante é vender as suas publicações. Por isso, o corpo governante adultera a Bíblia, mesmo como se não bastasse adulterar a Bíblia toda. Eles ainda adulteram textos bíblicos, em particular, ali, individualmente ali, textos bíblicos, para fazer com que esse ostracismo, para fazer com que as testemunhas de Jeová acreditem que esse ostracismo é uma coisa que vem de Deus. Mas não é. O ostracismo não vem de Deus. Olha, o ostracismo não vem de Deus porque Jesus disse em Mateus, no capítulo 7, versículo 10, Marcos, capítulo 7, versículo 10, ali Jesus diz que Jesus que diz, o filho que despreza o pai e mãe, ele tem que ser morto. Então isso prova que Jesus não apoiava o ostracismo. Então esse texto aqui, ó, de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 36, esse texto, eles interpretam ele de forma errada para justificar esse maldito ostracismo que tanto mal faz para as pessoas, que tanta desgraça traz na vida das testemunhas de Jeová. Então eles adulteram esse texto, como se não bastasse adulterar a Bíblia toda, eles ainda pegam esse texto, amassa ele e faz dele uma arma letal contra as testemunhas de Jeová, para destruir, para tirar a paz das famílias das testemunhas de Jeová. Então isto prova que esse corpo governante é muito maldoso, é muito covarde, né? Por isso, eles adulteraram a Bíblia, manipulam o texto, fazendo do contexto aquilo que eles querem que seja.
fazem com o texto bíblico aquilo que eles querem que seja. Agora veja, como as testemunhas de Jeová não pode questionar nada, não tem direito de questionar, só tem que acreditar, só tem que acreditar em tudo. Então tudo que eles falam ali, eles manipulam esses textos, fala que o texto significa, que o texto quer dizer uma coisa que não tem nada a ver, e as testemunhas de Jeová são obrigadas a acreditar. Por quê? Porque se sair vão perder a família. Se sair, pais vão perder filhos. Filhos vão perder pais. Por isso, é por isso. Ô meus irmãos, acordem. Acordem. Veja, meus irmãos. E lá tem uma coisa. Eles fazem isso. E se alguém duvidar, se alguém questionar o que esse corpo governante fala, se alguém duvidar de alguma coisa que esse corpo governante falar, ali ele vai para a sala B. Ele vai para a sala B. Ele vai para a sala B e ali ele pode ser até desassociado ou expulso, como você queira, né? Então veja, meus irmãos, não importa o que o corpo governante diz. Ali, a palavra do corpo governante ali tem que ser a verdade. Até porque o corpo governante diz para eles que é o porta-voz de Deus. O corpo governante é o porta-voz de Deus. Veja, a Bíblia diz em Mateus, não gente, hoje eu estou com Mateus na cabeça, meu Deus do céu. Hebreus, a Bíblia diz em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 1, no passado, Deus nos falou por meio dos profetas, por meio de sonho, por meio dos profetas. Atualmente, Deus nos fala por meio do seu Filho Jesus. Então, Deus não fala conosco hoje por meio de corpo governante, não. Deus nos fala por meio de Jesus. Deus nos fala por meio de Jesus e da sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então veja, meus irmãos, para com isso de acreditar que corpo governante é porta-voz de Deus. Corpo governante não é porta-voz. Corpo governante é porta-voz do dinheiro. Corpo governante são empresários e vocês são funcionários deles. Só que vocês são funcionários escravos. Vocês trabalham de graça e ainda levam chicotadas. Além de trabalhar de graça, ainda levam chicotadas do corpo governante. Assim como os senhores de escravos faziam no tempo da escravidão, o corpo governante faz com vocês. No tempo da escravidão, o escravo trabalhava de graça, o escravo não tinha direito nenhum, o escravo só tinha direito de trabalhar. Trabalhava de graça. E se o escravo reclamasse, ele era punido. Se o escravo tentasse fugir, ele era perseguido e chicoteado. E às vezes morto. Era chicoteado, colocado no tronco e às vezes morto. E vocês, testemunha de Jeová, vocês são iguaizinhos. O corpo governante são os senhores de escravos. E vocês são os escravos. Vocês trabalham de graça. Se vocês reclamar, vocês são punidos, vocês são colocados no tronco, vocês são punidos. E se vocês tentar fugir, vocês são punidos severamente. São punidos com expulsão, são punidos com a perda dos filhos, com a perda dos pais. E muitas vezes, são punidos com a morte social. Vocês são punidos. Então, esse corpo governante de vocês são desumanos. Esses caras, esses 8 senhores aí, eles são desumanos. Eles são iguaizinhos os senhores de escravo do tempo da escravidão. E vocês, semelhantes aos escravos. Então, acordem enquanto é tempo. Acordem enquanto é tempo. Mesmo que você sofra um pouquinho, mas fujam. Fujam disso. Fujam disso. A escravidão já acabou. A escravidão foi abolida pela princesa Isabel. Viu? A princesa Isabel aboliu a escravidão. Só vocês que são escravos ultimamente.